Hoje eu falarei de algumas passagens bíblicas com vocês, mas a primeira delas, e eu gostaria que você já fosse abrindo a sua Bíblia, é Lucas, no capítulo 6. Faz parte das palavras de Jesus registradas no Sermão da Montanha, e em breve a gente vai ler, três versículos, na verdade, desse capítulo. É bem verdade que a gente tem vivido momentos muito difíceis nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos 2 anos, 2020 e 2021 especialmente, e falando isso por causa da pandemia, né? Ninguém está alheio ao que está acontecendo, já são muitas vítimas, muitas famílias enlutadas. E isso nos comove com uma tristeza muito profunda. E fora o Covid e tantas vidas que foram ceifadas, são tantas coisas que acontecem. Os noticiários oferecem diariamente dezenas de notícias muito, muito tristes. Atentados, a maldade humana de um jeito que às vezes a gente não consegue nem conceber. É isso que a gente recebe diariamente quando ligamos os noticiários. E é muito, muito triste. E olha que nesse meu breve relato eu nem considerei as dores e os dilemas que você e a sua família passam na intimidade de vocês. Cada um sabe do que tem vivido e do que tem passado. Muitas vezes entregando essas dores apenas para Jesus, sem dividir esse fardo, essa carga, e carregando aquilo sozinho. E esse fardo vai se tornando quase que insuportável. E guarde essas palavras, logo voltaremos nela. Lucas 6, versículos 47, 48 e 49. São palavras de Jesus. E ele diz assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas, o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso é uma ilustração que Jesus nos traz, mas com grandes verdades contidas ali. Se tratam de 2 construtores com uma missão. Vocês devem construir uma casa. Um deles resolve construir essa casa sobre um alicerce, sobre uma rocha. E o outro decide fazer sem alicerce. Gastou mais tempo investindo nas paredes, na pintura, nas aberturas, no telhado, aquilo que é visível, mas não gastou tempo investindo naquilo que não se pode ver, mas é o que sustenta a casa. E é curioso também que os eventos que atingem essas casas não são eventos diferentes. A casa com um alicerce foi, sofreu ali uma grande chuva, grande quantidade de água bateu sobre as paredes, e por isso, por ter sido alicerçada, ela conseguiu se manter de pé e não foi abalada. Enquanto que a casa sem alicerce foi acometida de apenas uma chuvinha. Não é isso que a palavra diz. Foi o mesmo evento, só que uma resistiu por ter alicerces e a outra não. Quando Jesus fala que, ao construir uma casa, cavou, o que é cavar? É abrir um buraco na terra, mas ele não se limita a cavar. Ele diz, abriu profunda vala. Isso aqui pode ser uma alegoria usada para que a gente possa refletir sobre a nossa vida espiritual. Onde que a nossa casa espiritual está?
fundamentada, alicerçada naquilo que não se pode ver ou em aparências. Aquilo que não se pode ver são lágrimas depositadas na presença de Deus, orações entregues, leitura e devoção a Deus, tempo de comunhão com o Senhor. Tudo isso vai fazendo com que os nossos alicerces sejam profundos e nos sustentem nos momentos difíceis como esses que a gente tem vivido. Só que quando a gente se preocupa mais em tratar aquilo que fica visível, a gente é levado, porque quando bate a chuva, quando vem os momentos difíceis, eu começo a me questionar: será que Deus é justo mesmo? Será que acontece tanta dificuldade, tanta coisa ruim mesmo? Será que Deus é bom, como eu tenho, entre aspas, acreditado toda a minha vida e tenho doado o meu tempo em prol disso? São perguntas que valem a pena serem feitas, ainda mais em momentos como esses, que nos levam a refletir, que nos levam a uma reflexão tão profunda de como a gente tem vivido a nossa vida. E guarda essa pergunta que eu te fiz. Como que está construída a tua casa espiritual? Como estão os alicerces da tua casa espiritual? E logo a gente vai voltar nessa pergunta, enquanto a gente faz um passeio muito rápido pela história de Jó. Jó tem um livro só dele, depois de Esther, antes de Salmos. Acho que é isso. Você vai achar aí por esse lugarzinho. Não sei se são exatamente esses os livros que antecedem e que sucedem, mas espero que sejam. A palavra diz que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. A palavra relata também que ele tinha família, que ele tinha posses. E é interessante que no capítulo 1 e no verso 3, chega a ser dito que ele era o homem mais importante entre todos os homens do Oriente. Então ele era muito importante. Era um homem também que temia a Deus. Acontece que logo nos primeiros 2 capítulos do livro de Jó, ele perde tudo, família, posses. Ele inclusive é ferido no seu próprio corpo. Jó vai de um ápice a uma desgraça terrível. Sabe por que isso aconteceu? Satanás, em um diálogo com Deus, falou assim: olha, eu acho que Jó só demonstra esse temor e devoção porque a relação dele contigo é estritamente baseada no que ele tem, na forma que tu abençoa ele. Mas tira todas as coisas para tu ver. Ele vai blasfemar o teu nome. E Deus permitiu que a mão de Satanás fosse contra Jó, com a única condição que ele não tirasse a vida de Jó. Mas Satanás tirou literalmente tudo. E é muito difícil se colocar nesse lugar de Jó. Imagina, gente, a palavra diz que ele foi tomado, o seu próprio corpo foi tomado por tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Pensem no corpo e na dor desse homem. E é nesses 2 capítulos que aparecem versículos muito conhecidos hoje, versículos que Jó fala. Ele fala no capítulo 1, no versículo 21, dizendo o seguinte: o Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nossa, eu olho para isso e fico pensando, que fé é essa? Eu estaria blasfemando Deus bem antes disso acontecer, mas ele ainda me fala isso. Coloca a gente numa posição de constrangimento, né?
E mais para frente, no capítulo 2, versículo 9 e 10, a mulher dele diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Mas a divisão do livro de Jó ela é bem clara. A gente tem esses 2 capítulos iniciais, e do capítulo 3 ao capítulo 28, mais ou menos, Jó inicia um diálogo com 3 amigos. E com esses 3 amigos, ele rasga o coração. Daí ele fala: olha, não está sendo fácil. Eu sou inocente. Eu sou íntegro. Eu sempre fiz as coisas demonstrando um bom caráter. O que está acontecendo? Deus é justo mesmo? Deus é bom mesmo? Deus governa com justiça? Olha, eu não sei. Então, ele chega a amaldiçoar o dia do próprio nascimento. Então, ele demonstra ser um homem bem humano, suscetível a questionamentos que muitas vezes eu e você nos fazemos. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus é bom mesmo? Por que eu? Por que a minha casa? Por que a minha família? Às vezes esses pensamentos rondam, né, a nossa cabeça. E os 3 amigos de Jó, eles acabam nessas interlocuções com Jó, assumindo uma posição que é a seguinte: eu parto do ponto que Deus é justo e que com justiça Ele governa todas as coisas. Então, Jó, o teu sofrimento tem um motivo, tem uma causa. E eu, olha, tenho aí as minhas sugestões, é como eles dissessem. E ele faz até disse. E eu pensei numa piada que o meu amigo Matheus Pinto faria. Ele faz, não a nossa música, ele faz o amigo de Jó. Vocês pegaram? Muito boa, né? Sou muito boa em criar piadas e músicas. Me adicionem no WhatsApp, vocês vão ver. Não tô brincando, gente. Piadinha interna, se vocês não me conhecem muito, vocês não vão achar engraçado, mas quem me conhece, eu acho que achou. Tem uma galerinha aqui de máscara, cheio de distanciamento e álcool gel, mas tem um pessoal aqui que deu umas risadinhas, me senti acolhida. E ele faz, no capítulo 22 de Jó, versículos 5 ao 11, diz: não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Questionando Jó. Por que sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus? Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Se você for ler o livro de Jó, do início ao fim, são 42 capítulos, é bem possível fazer isso. Você vai ver que Jó em nenhum momento ele fez isso. Isso são acusações e suposições hipotéticas que os seus amigos fizeram sobre a vida dele, sobre o que estava visível. Então, retomando, eles achavam que Deus é justo, Deus governa com justiça, se Jó está sofrendo, ele fez alguma coisa. Então, eu me coloco no lugar, no direito de supor coisas sobre a vida de Jó. E eu fico imaginando esse homem com tumores malignos da planta do pé até o alto da cabeça, depois de perder toda a sua família e todas as suas posses, arrumando forças, não sei de onde, para se defender, para dizer, não, eu não fiz isso, tentando resgatar situações onde ele demonstrou caráter, virtude, características parecidas com a do Senhor. Mas é interessante que Jó acaba caindo em um erro semelhante ao que os seus amigos fizeram com ele. Jó
duvidou da justiça de Deus. Jó exerceu juízo sobre a sua dor e por que ele estava passando por aquilo. Ele colocou Deus numa posição de ser interrogado, de ser, posto contra um interrogatório. Deus fez isso. Deus não, Jó fez isso com o Senhor. E em Jó, no capítulo 29, do versículo 12 ao versículo 17, Jó, ele está rasgando o coração, citando um pouco das coisas que ele fez. Ele falava, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa, a minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Um resumo, eu sou um homem bom. Por que eu estou passando por isso? Porém, o Senhor esclarece para Jó que, ao falar da justiça, Jó está se referindo a uma coisa muito mais extensa, muito maior do que ele pode falar. E olha o que acontece em Jó, no capítulo 40, versículos 8 e 9. Isso é o próprio Deus perguntando para Jó. Pense você nessa posição, de Deus te perguntando, será que você está querendo anular a minha justiça? Pô, Jó, respeita a minha história, Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Você pode, Jó, para me colocar numa posição como essa? Porque você está sofrendo? E é legal porque, fazendo uma expectativa e realidade do livro de Jó, dá para pensar numa expectativa mais ou menos assim, Poxa, Jó é um homem bom, mas está vindo um sofrimento terrível sobre ele. Esse livro tem 42 capítulos. Deus vai explicar por que pessoas boas sofrem. Então, tu vai devorando ali, as páginas, tu chega no capítulo 42 e vê que Deus não explica por que o sofrimento e a dor vieram sobre Jó. Porque a realidade desse livro é a seguinte: Deus chamando Jó a confiar na sabedoria e na soberania dele. Eu vejo em Jó, em seus amigos, e a gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso, um pensamento muito quadrado, muito linear sobre como Deus age, como Deus é. Deus é bom, Deus é justo, Ele governa com justiça e Ele fere e Ele castiga aquele que é injusto. Então, se eu sou bom, de acordo com as minhas obras, eu não deveria estar sofrendo. É essa posição que eles assumem. Só que se Deus exercesse justiça a cada segundo, como eles estavam querendo propor que aconteceria, todos nós nem sequer teríamos tido a oportunidade de existir, de estar aqui. Porque somos pecadores e não conseguimos ficar muito tempo sem pecar. A verdade é que a graça de Deus nos sustenta. O amor de Deus nos sustenta. E é por isso que nós estamos aqui. E graças a Deus por isso. Mas Jó não para por aí. Ele exige uma resposta de Deus. Ele apresenta a defesa dele e ele exige. Deus, está aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda.
Estou esperando. E do meio de um redemoinho, a partir do capítulo 38, Deus surge de uma forma inesperada. Inesperada para Jó e também para mim como leitora. Eu esperava que Deus fosse dizer para Jó: Jó, eu te acho um homem íntegro e reto. Eu sei que tu não pecava e não blasfemava contra mim. Mas o Satanás, aquele que é acusador, propôs fazer isso contigo. Mas eu vi lá do início, Jó, que tu era fiel. Mas não é isso que acontece. Deus leva Jó num passeio que eu gostaria muito de ter feito. Ainda creio que terei essa oportunidade. Um passeio pela grandeza de Deus. Um passeio pelo universo, através de algumas perguntas. E eu queria que você, que talvez esteja sofrendo, esteja em meio a muita dor, pudesse caminhar comigo por essas perguntas que Deus faz para Jó. Tudo no capítulo 38, só vai mudar o versículo, tá? Versículo 4. Onde você estava, Marcelo, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. José, você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Gabriel, qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Camila, você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Abner, você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de questionar a minha justiça, mas de sustentar o mundo, você é capaz? No capítulo 42, que é o final da história, Jó assume uma postura de humildade, demonstra profundo arrependimento e usa as seguintes palavras: falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconheceu com humildade que a sua postura não estava legal, porque ele estava vivendo uma situação, e dentro daquela situação ele estava reduzindo Deus àquilo. Só que Deus é muito maior. E esse é o convite essa noite, para que você expanda, acho que está certa essa palavra, para que você possa expandir a sua perspectiva sobre quem Deus é e sobre o que Ele está fazendo nesse momento. Deus não se resume à sua dor, ao seu sofrimento, às suas dúvidas. Deus é maior do que isso. Mas Ele é maior se importando, porque Deus se importa conosco. A gente aprende com a vida de Jó que retidão, integridade e boas obras não são garantias de ausência de dor e sofrimento. Inclusive Jesus, nas suas palavras, no Evangelho de João, nos alerta: no mundo tereis aflições. Mas Ele diz... mas nos encoraja, dizendo para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores, porque foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o que Deus, eu vejo de forma bastante clara, está querendo nos mostrar aqui, que as nossas obras, a nossa conduta, não são garantias de que a gente não vai viver sofrimento e dor. Mas Ele está garantindo que Ele estaria e que Ele está conosco. Ele está dizendo e encorajando para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos coragem de vencer o mundo e as aflições. E eu gosto muito do que a Bíblia traz quando ela fala que
em várias passagens que as pessoas vestiam um pano de saco e colocavam cinzas sobre a cabeça. E isso acontece com bastante frequência na Bíblia, usada em 3 contextos, basicamente, né? Que é quando as pessoas sentem uma tristeza muito profunda, têm um arrependimento ou estão envergonhados. E com isso o que a gente aprende com isso, né? Que não tem problema lamentar. Não tem problema ficar triste. E, inclusive, Deus não espera que a gente viva de maneira impessoal e inerte as coisas que têm acontecido no mundo. Seria estranho se você tivesse passado todo esse ano, um dia, sem pelo menos um dia, lamentar pelo que tem acontecido, vestido esse pano de saco e colocado essas cinzas na sua cabeça e se prostrado em tristeza profunda diante de Deus. Seria estranho. Porque Deus quer que a gente se mova em amor, que a gente demonstre aquilo que Ele tem nos ensinado em relação ao nosso próximo, que nós possamos amar a Ele e amar ao próximo como a nós mesmos. Então seria estranho se a gente de forma impessoal não se importasse. E é um pouco disso que eu vejo nos amigos de Jó. Eles falam muito assim: Jó, tu está vivendo isso porque é um peso que Deus colocou sobre a tua vida, é um julgamento que Ele está estabelecendo. Mas em muitos momentos o que você vai precisar fazer é ir até alguém que está sofrendo, que está com dor, sentar ao lado dessa pessoa e chorar com ela. A Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Quem somos nós para assumir esse papel de juiz sobre a vida do outro? Eu prefiro o papel daquela que senta do lado, que apoia, que ora. E não confunda com passar a mão na cabeça, né, em momentos que a gente se acha dono da verdade, mas a realidade é que a gente está fazendo um monte de coisa errada. É possível exortar com amor. O problema é que muitas vezes a gente deixa o amor de lado e só traz a exortação. E eu não vejo Jesus agindo dessa forma. O correto seria, a cada coisa que eu faço, eu me perguntar: será que Jesus faria da mesma forma? Seria uma boa pergunta para que nós pautássemos as nossas ações. E eu queria te dizer essas frases que eu escrevi e que eu sentia como se fosse Deus me falando isso. Em momentos que a dor é muito grande, que o sofrimento é muito grande, algumas coisas meio que vêm e abafam a nossa voz. Mas eu quero te dizer que são em momentos de desesperança que a voz que anuncia um mundo que Jesus vive deve crescer. São em momentos de dúvida que a voz que anuncia que Deus é bom e digno de confiança deve aumentar. Não deixe a sua voz ser silenciada pelas adversidades. Mantenha em mente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se existem hoje pessoas capazes de cometer atrocidades como tirar a vida de pequeninos, é porque a pregação do Evangelho ainda não alcançou essa pessoa. Porque é só isso que é a solução, é só isso que traz mudança verdadeira e genuína. Então você não pode assumir o papel de onde que está Deus, por que isso está acontecendo? Mas você tem que ir, é porque Deus não está naquela situação que isso está acontecendo e não ao contrário. E voltando para a pergunta do início, vocês lembram que a gente voltaria nela, né? Como está construída a sua casa espiritual? Porque eu devo te dizer que para enfrentar coisas que Jó enfrentou, como perder
tudo como ser acometido no próprio corpo com tanta dor. Só um alicerce cavado muito profundamente pode sustentar isso. Casa edificada na areia sobre a terra não aguenta. Pode ter 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. A grossura das paredes pode ser a maior, o tijolo pode ter a maior dimensão, mas se não tem alicerce, cai. E eu não quero, querido e querida, que nós sejamos essas casas abaladas. Mas eu quero, e daí a gente vai ler a mesma parábola, mas agora no Evangelho de Mateus, porque ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Essa palavra não tinha no outro, mas eu quero que você seja um homem prudente, uma mulher prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E essa escolha não é simples. Ela vai te demandar tempo. Ela vai te demandar uma decisão que necessita de disposição para ser sustentada. Porque achar essa rocha para edificar essa casa não é fácil. Tem que cavar, tem que tirar muita terra, tem que vencer a sequidão de achar que não estamos encontrando a Deus, para cavar um pouco mais fundo. Mas vale a pena, porque olha o que acontece, eu quero te lembrar. Caiu a chuva, vieram as piores notícias. A dor do luto, a dor de perder alguém que se ama, veio isso. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, ela se manteve de pé. Porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. A Bíblia fala que nós somos insensatos se ouvirmos a palavra e não a praticarmos, não a colocarmos em prática. Esse homem insensato que construiu a casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe aquilo de escolha o seu edifício? Está na moda falar isso, né? Mas nesse caso, eu tenho que te dizer, escolha o teu edifício. É difícil construir a casa sobre a rocha. Cavar, cansar e cavar mais um pouco. Mas é difícil também ser abalado e destruído e ter que recomeçar. É difícil também. Mas o título dessa mensagem é uma mensagem prática, né? É mesmo quando dói. Mesmo quando dói, vale a pena confiar no Senhor. Ele é digno da nossa confiança. Mesmo quando dói. Mesmo quando dói. E eu falo isso para vocês, gente, como alguém que viveu uma dor muito profunda há pouco tempo. Mas mesmo quando dói, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena dedicar tempo no lugar secreto, construindo um relacionamento com o Senhor. Vale a pena. Mesmo quando dói. Mesmo quando a gente se perde em pensamentos como: por que eu, Deus? Eu tenho sido fiel ao Senhor, desde toda a minha vida, desde que eu nasci, porque eu te conheci um pouco mais tarde, mas desde lá eu tenho perseverado. Por que eu? Então quer dizer, Deus, que eu fiz alguma coisa então errada para receber esse castigo, esse teu juízo sobre a minha vida. Eu não sei se você percebeu aqui, mas eu estou ilustrando com a minha vida
os pensamentos dos amigos de Jó em relação a ele, que muitas vezes podem ser os nossos pensamentos em relação a nós mesmos, ou como eles em relação a outra pessoa. E estou me colocando na posição de Jó também, de dizer: Deus, eu sou inocente, porque eu... Mas Deus me levou a esse mesmo lugar onde Ele levou Jó, a um passeio pela grandeza dEle. E quando a gente é exposto a isso, meio que a gente fica sem palavras de questionar. Como que eu vou questionar aquele que é dono do universo, que se aqui, né, na igreja, na sua casa, se ele cessasse o oxigênio por pouco tempo, nós seríamos exterminados. Para você ver o nosso tamanho em relação à grandeza de Deus. Ele é quem mantém todas as coisas de pé. E nele vale a pena depositar a nossa confiança, mesmo quando dói. Sabe por quê? Porque existe um tempo preparado, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, onde todas as coisas serão restituídas para a glória de Deus e nós desfrutaremos uma eternidade ao lado de Jesus. É por isso que vale a pena. O seu sofrimento não é vão no Senhor. E a gente tem que ir, gente, com coragem, mesmo quando dói, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, porque nesse dia eu quero ver a minha família comigo. E eles ainda não conhecem o Senhor, mas eu quero, então eu tenho que ir e pregar o Evangelho. Eu quero ver os meus amigos, então eu tenho que ir e pregar o Evangelho. Eu quero ver, inclusive, aqueles que hoje é difícil para mim amar. Eu tenho que ir até eles, demonstrar amor e pregar o Evangelho. Esse texto que eu falei só umas palavras, né, de que não haverá mais choro, não haverá mais dor, está em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1 ao 5, e eu acho que vale a pena a gente ler, né? Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Querido, você que tem sofrido, Deus vai enxugar toda lágrima do seu olho. Você que perdeu alguém, Deus vai enxugar. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Você pode confiar. E sabe por que eu estou chorando, gente? Porque está tudo bem lamentar. Está tudo bem sofrer. Só que isso não pode te parar. Porque mesmo quando dói, vale a pena confiar em Deus.